Ok, salve, salve! Professor Jadiel Varges aqui com vocês. E aí, vamos lá, dando sequência. Regressão ou reversão? Professor, tudo bem, tranquilo. Na aula anterior falamos sobre operações básicas, operações inversas. Sim, mas caso o problema traga uma fração, é possível resolver? Sim, claro que sim, né? Deixando aqui os meus contatos, as redes sociais, caso tenha interesse em acompanhar mais conteúdo de qualidade, é só me seguir, ok? Certo, mas vamos lá, para a gente falar um pouquinho aqui de problemas, né, de regressão envolvendo fração, a gente vai definir primeiro como funciona o cálculo, né, da fração aqui de um número. Por exemplo, olha só, Carlos gastou 3/5 de R$ 1.500. Como funciona isso aqui, ó? 3/5 de R$ 1.500. Esse dia aqui vira sempre o que na matemática? Uma multiplicação. Ok? Perfeito? Então, ó, vamos ter o seguinte: 3/5 que multiplica 1.500. Então, qual é o procedimento aqui? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, ó, o 3, que é o numerador, multiplicar isso aqui vezes 1.500. Ok? Então, 3 vezes 1.500, 4.500. E aí, o que a gente vai obter aqui? Ó? O que a gente vai executar agora a partir desse resultado, esse 4.500? Esse tracinho aqui significa o quê? Divisão. Então, a gente vai dividir por quanto? Por 5. Então, 4.500 dividido por 5, então 5 vezes 9, 45, então dá quanto? 900. Então, veja, ó, que simples, 3/5 aqui desse valor 1.500 representa um total de quanto? De 900, certo? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a multiplicação aqui, ó, da fração, na verdade, não trabalhou apenas uma multiplicação somente. Então, quer dizer que o numerador, então, quando a gente pega esse 3/5 aqui, o que a gente está observando aqui desse 3/5? Ó, o 3, ele está o quê? Multiplicando, e esse, né, 5, então, ó, depois o resultado divide por 5. Então, é isso que eu quero que você fique atento aí, ó, que a gente tem duas operações aqui na multiplicação da fração, ou seja, a gente está multiplicando, só que automaticamente, por se tratar de uma fração, a gente também está dividindo. Ok? Outro conceito que eu quero que você entenda é essa relação de restante. Por quê? Porque a gente vai precisar utilizar isso aqui dentro do problema, ó. Carlos gastou 3/5. O que restou, veja aqui, ó. Aqui é fácil calcular esse, né, relação aqui, o que restou, por quê? Porque se ele tinha 1.500 e ele gastou 900, eu faço a subtração, então eu percebo que, né, que ele, né, vai ficar aqui com quanto? Com R$ 600. Então, veja, ó, né, que essa relação aqui, esse, né, resultado que a gente obtém aqui é de 600. Sim, mas como fazer isso de uma forma direta, sem precisar fazer essa conta de subtração? É possível, sim, trabalhando com esse conceito de restante aqui da fração. Como assim? Olha só, se ele gastou 3/5, veja, ó, o que gastou. Então, veja, o que sobrou, ó, em fração, sobrou o quê? 2/5. Então, em fração aqui está sobrando 2/5. Então, esse 2/5 que está sobrando aqui, a gente pode dizer o quê? Que isso aqui, ó, chamar isso aqui de quê? De restante. Então, ó, o que quer dizer, o que significa, o que esse restante está traduzindo aqui? Está dizendo o seguinte, que a gente vai pegar 2, multiplicar pelo valor, e o resultado obtido a gente vai dividir por 5. Certo, professor? Ok, e quer dizer que eu tenho que fazer necessariamente nessa ordem?
Não, veja que a gente vai fazer nessa ordem, ó. A gente vai pegar o quê? Duas vezes, a gente vai multiplicar 2 vezes 1.500, então a gente vai obter quanto? 3.000, certo? E aí a gente vai pegar o 3.000 e dividir por quanto? Por 5, e a gente obtém quanto? 600, ou seja, qual foi o resultado obtido lá anteriormente? Né? A gente obteve 600, da mesma forma, ó, aqui a gente está obtendo 600. Certo, mas professor, a ordem é obrigatória nesse sentido aqui? Não, veja o seguinte, ó, eu tenho que dividir por 5 e multiplicar por 2. Se eu pegar primeiro 1.500 aqui e dividir esse 1.500 por 5, quanto que a gente vai obter aqui? 300, professor, beleza. Certo, e a gente pegando esse resultado 300 agora, ó, multiplica por 2, então vezes 2 dá quanto? 600, veja que a gente obtém o mesmo resultado. Por quê? Porque funciona, né, essa relação das operações inversas aqui tranquilamente, certo? Então, como aplicar isso aqui dentro da questão? É claro que a gente já sabe que as operações envolvidas, multiplicação e divisão, fazendo o processo inverso. Então, vamos ver isso aqui na prática, na questão, como funciona. Ok, olha só, diz o seguinte, uma verba municipal, o que está dizendo? Que uma verba municipal, a gente sabe qual o valor dessa verba? Não, verba X, foi dividida para 3 escolas. Então, veja o seguinte, a gente tem um valor X aqui, ele vai ser dividido entre 3 escolas. Então, a gente tem aqui, ó, uma escola, né, A, uma escola B e uma escola C. Não é isso? Então, ó, 3 escolas. Pronto, né? 3 escolas. Pronto, ok. Aí disse assim, ó, que a escola A recebeu a quarta parte. Ou seja, a quarta parte quer dizer 1/4. Então, ó, A recebeu 1/4. Beleza, se A recebeu 1/4, qual foi o restante aqui da verba? O que está restando da verba aqui? 3/4, ó. Veja que se A recebeu 1/4, está restando 3/4. Então, primeiro, o que a gente está pegando aqui? A gente está destacando o valor que recebeu. E aí a gente está descobrindo o restante. Na fração a gente tem que sempre analisar essa relação do restante. Certo? Continuando. Aí depois o quê? A escola B, veja que a escola B recebeu o quê? 2/3 do valor não recebido, ó, do valor não recebido pela escola A, ou seja, esse valor não recebido pela escola A está dizendo que é do restante. Então, veja o seguinte, que ela recebeu, veja, ó, recebeu quanto? Recebeu 2/3, então 2/3, então quer dizer que ela recebe 2/3, ó, desse valor restante aqui, recebe 2/3 do restante. Tem que fazer alguma conta aqui, professor? Não, basta o quê? Eu executar qual é o restante para eu continuar na próxima etapa. Por quê? Porque está dizendo agora que a escola C, ó, recebeu, veja que a escola C recebeu o restante. Então, ó, a escola C recebeu o restante. Então, veja o seguinte, que eu preciso determinar aqui qual é esse restante, para eu saber qual é o restante de 2/3. 1/3, é só subtrair, ó, 3 menos 2, 1. Aqui a mesma coisa, 4 menos 1, 3, ou seja, o que falta para completar o inteiro. Então, veja a relação que recebeu em, né, circunstância aqui desse restante, certo? Aí aqui agora fala o seguinte, ó, que a escola B, né, tá dizendo o quê? A escola C, B não, a escola C recebeu esse restante aqui, ó, que a escola C recebeu esse restante, e que esse restante em dinheiro, ó, este restante em dinheiro vale o quê? 1,4, então tá dizendo o quê? Que é 1,4 milhão, então 1,4 milhão.
Perfeito. Então, o que que a gente vai executar aqui? A gente vai fazer o quê? A operação da volta. A gente vai realizar, ó, essa operação da volta. E como funciona essa operação da volta aqui para a gente achar, né, esse x? Então, veja o seguinte, vou usar o cantinho aqui, né, que a gente vai partir aqui desse valor conhecido, que é 1,4. Veja o que que a gente vai fazer aqui, ó, 1,4, vai dividir na operação na inversa, então, ó, veja que aqui o que que a gente está fazendo aqui, vou até colocar de outra cor. Aqui a gente está multiplicando por 1 e dividindo por 3. Então, na operação inversa, o que que a gente faz? A gente divide por 1. Então, veja que ao dividir aqui por 1, o que que a gente vai obter? O mesmo 1,4, ó, o mesmo 1,4. E aí a gente vai fazer o que agora, ó, na operação inversa? Se foi dividido por 3, a gente vai multiplicar por 3. Ok, então quando a gente faz essa multiplicação, o que que a gente vai obter? 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, então 4,2 milhões. Beleza? Então veja aqui, né? Aqui a gente começou o que? Na volta com 1,4 milhão. Quando chega aqui, ó, a gente já sabe que nessa etapa que a gente passa para cá, estamos o quê? Com 4,2 milhões. Sim, e aí o que que a gente vai efetuar usando a próxima fração? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está multiplicando pelo numerador e dividindo pelo, né, denominador. Isso no processo, ó, que a gente está falando aqui de um processo que da ida, né? A gente está falando desse processo da ida. Então, na volta, o que que a gente faz aqui na volta? O processo inverso, divide por 3 e multiplica por 4. Então, divide por 3. Então, quando a gente divide isso aqui por 3, veja, ó, que não é a mesma coisa, a gente multiplicou, deu, né, 1,4 daqui. Então, dividindo isso aqui por 3 vai dar 1,4. Ou seja, ó, né, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 4,2. Ok? Então, dá 1,4. Certo. Só que aí o que que ocorre, ó? Como a gente está voltando, a gente fez a operação inversa, né? Isso na volta. Veja, qual foi a operação inversa que a gente fez aqui? A gente dividiu e depois multiplicou, ó. A gente dividiu e multiplicou. O processo inverso, a mesma coisa aqui, ó. A gente está o quê? Dividindo e depois vai o quê? Multiplicar. Então, a gente vai multiplicar por 4. Pronto, então é isso vezes 4. Quando a gente multiplica aqui por 4, o que que a gente vai obter aqui? Ó, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, 5,6, o quê? Milhões. Então, a gente obtém aqui 5,6 milhões. Então, esse é o valor obtido, né, dessa operação. Ou seja, né, a etapa que a gente chegou aqui, ó, é o quê? O 5,6. E isso aqui é o valor de quem? Esse 5,6 é o valor de x. É exatamente isso que a gente estava procurando. Não é isso? Ó, o valor total da verba... Não, minto. Aqui é o valor de x. Exatamente, o valor de x. O valor total da verba. Pronto. Né, o valor total da verba que foi dividida. Pronto. Qual foi o valor total da verba dividida aqui? 5,6 milhões. Ok? Beleza? Claro, professor, mas demorou um pouco aqui a questão. Demorou porque eu fui fazendo passo a passo, né? Fui explicando detalhe por detalhe, mas, é claro, né, conceituei primeiro fração, mas assim, quer ver como é prático, como é rápido? Veja o link que se encontra aqui abaixo do vídeo, clique lá e resolva, né, os treinamentos, os testes propostos lá, as questões propostas, né, de outros concursos aí que você vai ver como vai ficar simples, ok? E se gostou da aula, deixa aí o seu like e bons estudos!